dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é quinta-feira, sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé. Mais uma manhã na presença de Deus, mais um dia debaixo das bênçãos do Senhor. Estamos orando por conta da chuva que tem caído aqui no estado do Rio Grande do Sul há muitos dias, por famílias que estão desabrigadas, por cidades que estão inundadas. Vamos hoje também colocar em nossas orações para que essa chuva cesse, que o Senhor sopre o seu vento, e limpe o tempo e que as famílias sejam guardadas, protegidas, que as pessoas também que perderam seus patrimônios possam recuperar, consigam se reestruturar. Creio que Deus chama a igreja nesses dias para ser também mão de socorro. Vamos juntar mantimentos, vamos enviar, Quem sabe a sua comunidade aí pode se unir para juntar colchões, juntar alimentos, enviar para essas cidades e regiões que estão sendo atingidas. É uma oportunidade que temos de fazer o bem quando essas coisas acontecem. Então, desde agora, vamos deixar em nosso coração, em nossas orações, este motivo de oração em prol dessa situação climática e das pessoas que estão sofrendo em meio a isso. Talvez você esteja numa casa bem sequinha, guardado, protegido, andando dentro de um carro, mas há muitas pessoas andando a pé, de ônibus, de trem. Há muitas pessoas em regiões que estão alagadas, regiões que não dá para sair de casa. E há muitas casas que não têm toda essa segurança, Casas que, quando dá um vento, já entra vento pelas frestas, casas mais simples. Vamos orar por aqueles que estão passando por dias difíceis, para que Deus esteja os guardando e os abençoando, porque Ele é o Pai de todos, Ele ama a humanidade e Ele deseja salvar a todos. Que possamos clamar por essas pessoas. Queridos, eu quero ler com você hoje o Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 1 até o 5, diz assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos e o perguntaram: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. É interessante que a Bíblia toda fala sobre a natureza do coração que Deus quer colocar em nós. Uma das coisas que o pecado produziu no homem foi o orgulho. O orgulho é a sensação de que somos independentes. O orgulho é a sensação de que somos melhores do que alguém ou de que não precisamos de ninguém. Por que Jesus pega uma criança como exemplo? Porque as crianças são dependentes. As crianças sabem que precisam do adulto e não têm vergonha de manifestar a sua dependência. A minha filha vem e diz: Pai, eu preciso de tal coisa. Pai, me dá um pãozinho. Ela vem e me abraça. Ela tem 10 anos. Ela vem e me abraça e me beija e diz: Pai, eu te amo. Ontem no sofá ela veio e deitou em cima de mim. Pai, eu te amo. Por que ela faz isso? Porque ela tem um coração puro. Ela não tem vergonha de mostrar a sua dependência e o seu amor para comigo. Assim também é o coração que Deus espera de nós.
Deus não procura homens grandes e fortes e independentes. Pelo contrário, Deus procura filhos que se aninham no seu colo. Filhos que se aninham como bebês no colo de um pai e de uma mãe, na dependência completa do pai e da mãe. Que assim eu e você possamos depender de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Na época de Jesus, o povo que ele mais combateu eram os fariseus, e eles eram pessoas que conheciam a Bíblia, que liam a Bíblia, inclusive em voz alta nas praças, que oravam e jejuavam e que guardavam os mandamentos da Bíblia. Mas qual era o problema dos fariseus se eles faziam tudo isso? O coração deles era orgulhoso. Eles, porque faziam isso, se achavam bons, se achavam merecedores, se achavam grandes. E aí Jesus vem e ele diz: vocês têm que ser como crianças. Vocês têm que ser humildes. Vocês têm que ser pequeninos. Quem se achar alguma coisa não é nada. Por isso Jesus, no último dia, quando ele está com os discípulos na última ceia, ele desce da mesa, ele se agacha e vai aos pés dos discípulos, tira as sandálias deles e começa a lavar os pés deles, enxugando com uma toalha na qual ele está vestido, dizendo: ei, eu estou aqui fazendo o trabalho de um escravo para mostrar para vocês que o reino de Deus não tem a ver com poder e autoridade de ser grande diante dos outros, mas o poder e a autoridade está naqueles que se humilham diante de Deus e que servem aos seus irmãos. Maior é o que serve, diz a palavra. O reino dos céus, ele é o reino humano invertido. Ele é um antissistema. O sistema do mundo diz que os maiores são os poderosos, os que dominam, os que mandam, que os maiores são aqueles que dizem o que os outros fazem e os outros obedecem. No reino de Deus é o inverso. Os maiores são os que servem, são os que se humilham, são os que se entregam, os que colocam a sua cabeça no chão. Esses são os grandes diante de Deus. Me vem à memória a história de um grande homem de Deus chamado Francisco. Vivia na cidade de Assis, é conhecido como São Francisco de Assis. Ele começou um ministério de pregação aos pobres, aos humildes, ajudando os mendigos, os sofredores, orando pelos doentes. Ele disse que o ministério dele era um ministério aos pobres e por isso ele mesmo se fez pobre, abandonou todos os seus bens e foi cuidar dos necessitados e pregar aos humildes. E logo Deus enviou a ele muitos jovens que começaram a se unir ao seu ministério e se tornar pregadores junto com ele. E isso gerou ciúmes na igreja de Roma. Os poderosos, o Papa Urbano era um homem rico, usava roupas com ouro, andava com um falcão, é o que a história diz, andava com um falcão sobre o ombro muitas vezes, era um homem poderoso. Francisco foi até o Papa pedir autorização, porque ele não era nem padre, pedir autorização para pregar o Evangelho. Naquela época só existia a igreja católica, não havia acontecido ainda a reforma protestante, nem nenhum tipo de divisão no Ocidente. Então ele se sujeitou à autoridade, ele foi até o Papa. Chegando lá, o Papa olhou para ele, ele foi caminhando, olhou para ele suado, sujo, com as roupas humildes e disse: você mais parece um porco, vá ter com os porcos. Diz que Francisco foi. E ele ficou uma semana morando dentro de um chiqueiro junto com os porcos. Uma semana depois ele volta mais sujo ainda. Se prostra diante do Papa e diz: Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor pediu, agora eu peço que o Senhor faça o que eu estou pedindo. Me deixe pregar o Evangelho aos pobres. Aquilo toca o coração daquele Papa. Poderoso, opulento, um homem de guerra, mas enxerga naquele homem humilde um coração que seria útil para a pregação do Evangelho. E ele sai dali com a autorização. E ele cria um dos maiores movimentos de anúncio do Evangelho de todo o seu século. O movimento que ele cria inunda toda a Europa com a pregação de um Evangelho simples, lá no século XIII. Francisco faz uma verdadeira revolução na sua época, sem armas, sem espadas, mas na humildade de alguém que queria viver como Jesus. É uma bela história, está marcada
marcada, cravada nos atos da igreja. É muito forte a história deste homem. Eu gosto muito de ler a história da igreja. Eu sou historiador, né? Então eu gosto muito de ler livros sobre a história da igreja. E a gente enxerga em cada geração homens e mulheres que Deus levantou e que fizeram uma grande diferença. E sabe o que eles têm em comum? Um coração de servo. Um coração humilde. Disposto a morrer para suas vontades e viver para Deus. Um coração que não se preocupa com a sua honra, com a sua glória. Está até pronto a morrer muitas vezes, mas para fazer a vontade de Deus. É esse o coração que Deus espera de mim e de você. E Ele diz: ninguém entrará no reino de Deus se não se tornar como uma criança. Que possamos nos humilhar diante de Deus hoje, eu e você, e sermos como criança. Eu me lembro de uma canção antiga que, logo que eu me converti, foi a canção que eu ouvia no carro por muitos dias, ouvia no meu quarto também. Ela dizia: quero ser como criança, voltar à inocência e acreditar em Ti. Também dizia: te amar pelo que és. Que possamos eu e você ser como crianças, deitados sobre o colo do Pai, amando a presença dEle e nada mais, não buscando holofotes, não buscando recompensa humana, não buscando aparecer para ninguém. Que eu e você possamos, de coração sincero, viver como crianças na presença de Deus. Amém? Querido Deus e Pai, hoje pedimos: torna-nos como crianças. Pedimos, Senhor, converte o nosso coração a um coração humilde, a um coração sincero. Converte, Senhor, os nossos corações a um coração que Te ama. Perdoa-nos, Senhor, quando nos achamos melhor que alguém, quando os nossos títulos e honrarias e qualquer tipo de memória do que o Senhor já fez em nossas vidas nos faz acharmos que somos melhores do que alguém. Nós queremos ser como Jesus, que assumiu a forma de servo, se humilhou e veio à terra e obedeceu até o fim. Queremos, Senhor, ser como Tu. Queremos ser como crianças, obedecer até o fim, ter um coração puro na Tua presença, Pai. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que eu e você possamos guardar essa palavra no coração. Quero convidar você para este final de semana não deixar de ir à igreja. Envolva-se na sua igreja, na sua comunidade. Se você é aqui de Novo Hamburgo, aqui do Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, este final de semana na igreja Encontros de Fé, que é o nosso ministério, que é uma das muitas igrejas onde Deus está, né? Deus está em todo lugar onde o povo invoca o Seu nome, onde se reúne em Seu nome. Mas aqui na igreja Encontros de Fé nós vamos ter Santa Ceia nesse final de semana. Procure a igreja mais próxima da sua casa, participe da mesa do Senhor, coma do pão, beba do cálice, o corpo e o sangue de Cristo. Em Novo Hamburgo, aqui na igreja do centro de Novo Hamburgo, nossa sede, nós vamos ter culto na sexta-feira à tarde, com Santa Ceia às 3 da tarde. Sexta-feira à noite, nos jovens, teremos Santa Ceia também às 20 horas. Guarde esse horário, sexta-feira, 20 horas, que eu vou falar para você também de algo especial que nós vamos ter. Sábado à noite, às 19h30, reunião da família com Santa Ceia, pastor Paulo Figueiró ministrando a palavra. No domingo à noite, 19 horas, reunião da família com Santa Ceia, inclusive eu estarei ministrando a palavra. Junto com os demais pastores, amigos, estaremos juntos ali no domingo à noite. Esse final de semana eu quero convidar você, pai e mãe que tem seu filho adolescente também, sábado às 16 horas, 4 da tarde, temos culto de adolescentes. Vou estar com os adolescentes também. Vamos estar juntos ali, trazendo uma palavra para os adolescentes. E nessa sexta-feira à noite, eu falei que era para você guardar. Nós temos a Santa Ceia, conforme eu disse, mas nós vamos ter um culto especial. Nós estamos fazendo uma série de 7 noites de sexta-feira. Começou semana passada, chamada Metanoia. A palavra metanoia significa arrependimento, é traduzido como arrependimento e significa mudança de mentalidade. Vários pastores estão ministrando, cada sexta-feira é um. Nessa sexta-feira agora serei eu. Vou estar ministrando sobre a santidade, a mudança de comportamento
que produz santidade e que é uma das partes da metanoia, da transformação que Deus quer gerar em nós. Convido você, se puder estar conosco sexta-feira agora, não é apenas os jovens, é aberto para toda a igreja, você é nosso convidado, sexta-feira, 20 horas, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe você, compartilhe o devocional e amanhã estaremos juntos meditando na Palavra de Deus.